a maioria das seitas que a gente já ouviu falar sempre começa com a ideia de vamos falar de seitas religiosas. Porque eu ia falar do CrossFit, por exemplo, mas pode escandalizar muita gente que está assistindo. Vai cair muita audiência aqui. Mas fora do CrossFit, as seitas de orientação religiosa, por exemplo. Eu ia falar também do Dorama, mas... Entendi. Aí pode perder outro... Perco um outro nicho. Não entra na Gaviões da Fiel. As seitas religiosas normalmente começam com o pensamento: Deus nos deu algo que não deu a mais ninguém. E aí você tem uma divisão, né? Então, e você tem um grupo que vai se separar, né? Para ficar, então, só nesse partido daqueles que descobriram algo que ninguém descobriu. Exatamente. Eu recebi algo, eu tenho uma escolha à parte. O mundo está numa sintonia, inclusive o mundo cristão está numa sintonia, mas o Senhor nos chamou para algo diferente. Tá. O Senhor nos chamou para um outro partido. Então eu me segrego de um todo. Sim. Eu me segrego, eu parto do pressuposto que tudo está corrompido, mas Deus me deu uma iluminação que é a pureza a ser vivida aqui na Terra. Tá, antes de você entrar, então, assim, já bem nas características, para a galera poder, vamos dizer assim, identificar, eu até estava falando para você em off aqui que o Netflix lançou um negócio muito interessante. Lógico que sempre tem seus veneninhos ali no meio, então você que pegar essa indicação aqui, vá com o coração sempre muito atento, né? Baseado ali na palavra. Mas eles fizeram uma série documental que é Como se tornar um líder de uma seita. É algo assim, como se tornar. Então, o tema assim, bem sarcástico, assim, né? Então, eles fazem uma paródia. Então, eles vão mostrando um livro, né? Assim, como se fosse um manual de como se tornar um líder. E aí, eles vão falando algumas coisas. E um dos pontos é esse. Ele vai falar o seguinte, você precisa convencer as pessoas que você recebeu algo especial que ninguém tem, né? Que você tem um dom especial que ninguém tem. Então, essa é a base. Toda seita sempre tem um líder supremo ali, assim? Normalmente ela começa com um líder, começa com um grupo. Isso é empirismo, tá? É o que normalmente acontece na prática. Um pequeno grupo segmentado alcançou algo que ninguém mais alcançou. Tá. E convence as pessoas de que para estar conosco, ou para estar no caminho verdadeiro, no único caminho que leva à salvação, no único caminho que traz iluminação, no único caminho que segue verdadeiramente os mandamentos da Bíblia. Assim, sempre vai tratar de um pressuposto de engano coletivo e dizer, mas existe a verdade. Adivinha com quem ela está. Então, essa é a ideia. Todas as seitas religiosas, principalmente no âmbito cristão, elas se orientam pelo princípio de Babel, o princípio estrutural. O que importa é a estrutura. E existe um meio de chegar a Deus, mas é por meio da estrutura. É por meio daquilo que a gente está construindo. É por meio por meio da nossa estrutura. Exatamente. Tá. Por meio da nossa estrutura. É a estrutura que vai dar a você a capacidade de chegar em Deus. Uau, isso é muito forte, hein? E normalmente eles fazem você se encantar. Lembra pra galera que tá aqui qual é a história de Babel. Babel, um grupo de homens que se reúnem e constroem uma torre, buscam fazer uma torre com o objetivo público de chegar em Deus. Mas entre eles, a reunião era, na verdade, a gente vai fazer isso aqui para que o nosso nome se torne conhecido. Então, falando pra galera, se alguém de fora perguntasse, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo chegar em Deus. É uma obra muito nobre. Mas entre eles, na verdade, o propósito do coração é, nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Uau. Então, normalmente essas agremiações são que tem gente muito boa, mas anônimos, porque os homens não podem aparecer. Só aparece a obra para chegar em Deus, o edifício, a construção para chegar em Deus. Curiosamente, o único nome que aparece é o dos líderes. Sim. São os únicos nomes divulgados. Naquela igreja ali você não sabe nada, exceto o nome do líder. O líder você sabe. É o apóstolo tal, é o irmão tal, sabe? E eles vão colocando o nome deles em evidência e você não percebe, porque a ideia deles é aqui ninguém aparece. E aí o foco está sempre na construção. O foco está sempre na edificação, o foco está sempre na ideia de que precisamos trabalhar para essa torre, porque sem a torre a gente não chega em Deus. Sim. Sem a torre, sem a construção, sem a estrutura, a gente não chega em Deus. Então você não tem irmãos, você tem colegas de trabalho. Uau. Você tem amigos de estrutura.
Você tem pessoas que você se relaciona a partir da estrutura. E mesmo você chamando ele de irmão. Né? Mesmo Exatamente. você chamando ela de irmã, mesmo esse sendo o jargão Pronto, isso usado. A Irmandade nada mais é do que um jargão. Por quê? Experimenta deixar a estrutura. Você não é mais irmão. Você é ex-irmão. Você é primo, aí vem aquele, você é bode, você... tudo isso. Sim. Então, saiu da estrutura, a Irmandade se dissolve. Ou seja, nunca foi Irmandade. Aliás, se for Irmandade no sentido da agremiação, né? Na verdade, uma Irmandade. Da aliança Exatamente. em Cristo, Mas por não. exemplo, de irmão. Né? Exatamente, não existe. Entendi. Então, é uma dependência na estrutura. Então, nós somos irmãos, mas porque eu e você estamos ligados a essa mesma torre de Babel aqui e não a um pai, né? Exatamente. Então, é muito mais realmente um colega de trabalho, né? Porque é muito... Na empresa é assim, né? Exatamente. Nós estamos juntos aqui, estamos juntos e tal, até que você pise na bola e seja mandado embora. Acabou, você não faz mais parte da empresa. Você não é mais um colega de trabalho. Tanto é que quando o trabalho cessa em Babel, o que acontece? Cada um passa a falar uma língua. Nós não nos identificamos, nem te conheço mais, nem falo mais a língua que você fala. Então você agora é um estrangeiro para mim. Sim. Você agora é de outra etnia, você agora é de outra língua. Por quê? Porque o que nos unia era o trabalho Eu fui muito confrontado no Lugar Mais Seguro da Terra, né? O livro do Larry Crabb. E ele falava, e uma das partes, porque ele falava assim, sobre a verdadeira comunhão. E aí ele dizia sobre isso, sobre a verdadeira comunhão, ela não depende de um projeto ministerial para acontecer, né? E aí ele fazia esse desafio no livro, essa pergunta, né? Quando vocês se reúnem, é ao redor do quê? É de conversar sobre a conferência que nós vamos fazer? É de conversar sobre como que vai ser o cronograma do próximo culto? Aí ele faz essa pergunta, se eu tiro isso aqui, se eu tiro o Ministério de Jovens, você continuaria se reunindo com os caras que lideram os jovens com você? Não. Se eu tiro o Congresso, você continuaria reunindo com eles? Esses são os caras que você chamaria para o aniversário do seu filho? Ou você tem um outro grupo e aquele é o seu grupo de trabalho, né? Isso é muito perigoso. Logicamente, eu não estou dizendo, se você faz isso, você está dentro de uma seita. Eu estou dizendo sobre esse raciocínio da estrutura que nos une, né? Exato, e muitas pessoas, sem perceber, se tornam trabalhadores premium dessas estruturas, embora tenham bons corações. É uma ilusão a gente achar que todo projeto de vilania só tem vilão. E que todo projeto bom só tem gente boa. Meu irmão estava falando isso hoje, o Silas. A gente estava comentando sobre uma coisa e ele largou essa. Eu peguei, rapaz, faz todo sentido. Sim. É uma grande ilusão. Essa generalização, né? Por melhor que seja a tua igreja, por mais saudável, mais sadia, eu quero dizer, Douglas, eu acho que você ainda não sabe, mas eu tô aqui para te revelar. Tem muita gente mau caráter na família de Zascope. Não, isso aí, né? Isso é impossível. A gente faz uma filtragem muito forte. É porque Deus me deu essa revelação agora. Tem muita gente mau caráter na Lírio Armação, que é a minha igreja. Sim. Tem muita gente mau caráter na família de Zascope. E tem muita gente boa. Nas seitas mais sectaristas que você já possa imaginar. Tem muita gente boa lá. Sim. Tem muito servo fiel, tem muita gente bem intencionada, tem muita gente que está com o coração disposto de fato a servir a Deus e de fato acreditou e de fato creu que aquela estrutura é o meio sim porque ele se encanta pela estrutura, porque eles são muito convincentes. Sim. A seita não cresce por acaso.